بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب متى يؤمر الغلام بالصلاة وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن ربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. وفي رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي رواية أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا عرف يمينه من شماله فمره بالصلاة. Chamados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca do hadith em que o profeta sallallahu alaihi wasallam explana com que idade a criança deve ser ordenada para fazer o salah. Com que idade? Qual é o momento em que a criança deve ser ordenada? Uma questão é ela fazer facultativamente, ela fazer porque tem vontade de fazer salah, mas outra questão é uma responsabilidade dos pais, não é? Fazer com que a criança faça salah. Portanto, com que idade essa criança deve ser ordenada para fazer salah? Temos aqui vários hadiths que Imam Abu Daud nos apresenta. O primeiro hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith que é narrado por Abdul Malik bin Rabi, que narra bin Rabi bin Sabra, que narra do seu pai, e este narra do seu avô, onde o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: ordenai as crianças a efetuarem o salah quando elas alcançarem 7 anos. 7 anos. وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. Quando alcançar 7 anos, elas devem ser ordenadas a fazer salah. Quando tiverem 10 anos e não estiverem a fazer o salah, elas podem ser reprimidas, elas podem ser sancionadas, elas podem ser punidas para fazer com que o salah seja cumprido. Esta idade, ainda o salat não é obrigatório, não é fardo ela fazer, mas aqui é uma precaução que se pretende fazer com que ela habitue a fazer salat desde pequeno, para quando chegar o momento em que o salat se torna obrigatório para ele e não ter qualquer dificuldade. Este é o alcance, é a visão e a pretensão de se começar bem cedo a fazer o salat. No segundo hadith, no hadith sobre o mesmo conteúdo, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Quando elas atingirem 10 anos, não é? 7 anos, وَضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10 سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Os ulama explicam, aos 7 anos, essas crianças já devem estar a dormir em quartos separados. Devem estar separados, não dormir na mesma cama com os pais ou no mesmo quarto com os pais, deverão ser separados. O limite, até 7 anos, este é o limite em que a criança deverá estar a dormir ainda no quarto dos pais. No terceiro hadith, onde alguns narradores, alguns classificadores do hadith consideram que este hadith não é um hadith autêntico, vem mencionado إِذَا عَرَفَ يَمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرْهُ بِالصَّلَاةِ. Quando a criança poder fazer a destrinça da sua mão direita, a mão direita da esquerda, já saber diferenciar isso, então ordenai a fazer salah. Alguns comentadores dizem que este hadith não é autêntico, por contrariar outros hadiths mais autênticos, que este, portanto, prevalece sempre o hadith mais autêntico. Este hadith que mencionamos, os primeiros 2 hadiths, onde o profeta diz que aos 7 anos a criança já deve ser obrigada a fazer salah. Se esta criança não fazer salah já com 10 anos e manter nesta situação, deve ser sancionada, deve ser punida, não é? Para fazer com que já comece a fazer salah, porque o salah torna-se já obrigatório quando ela torna-se ou alcança a puberdade. Portanto, alcançando a puberdade já é obrigatório fazer salah desde pequeno, quando vai habituando a fazer salah. Desta forma,
ao alcançar a idade em que o Salah torna-se obrigatório, a criança já tem hábito de fazer Salah. Portanto, esta norma abrange para rapazes assim como raparigas, não é? Não só para rapazes. Os dois sexos são abrangidos aqui nesta ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam e deve ser levado em consideração. Há muitos pais que são negligentes, não levam a sério, deixam até mesmo a puberdade, a criança não faz salah e depois torna-se difícil a posterior, quando já estão um pouco mais crescidos, fazer com que essas mesmas cumpram com esta ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, não é obrigatório sim, mas é uma recomendação que faz com que a criança habitue a cumprir com este grande pilar do Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.